tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá certo? Já que nós não podemos retornar à nossa atividade presencial, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos através de videoaulas como essa, tá bom? Então, se nós estivéssemos em sala, nós iniciaríamos o estudo do capítulo 4, que é a complexidade estrutural do ser humano, tá certo? Então, o corpo humano, ele é uma máquina fantástica e nos permite realizar diversas atividades no dia a dia, né? Tudo isso porque existe uma ação coordenada de um conjunto de estruturas que permitem a proteção e o funcionamento correto do corpo, iniciando por uma pequena parte, que é a principal para a formação do corpo humano, que é a célula, a menor unidade estrutural de um ser vivo, tá certo? Então, todo ser vivo ele é formado por célula. Se ele é formado por uma única célula, ele é chamado de ser unicelular. Se ele é formado por duas ou mais células, ele é chamado de ser pluricelular, tá certo? Então, no caso de nós seres vivos, nós somos seres pluricelulares. O nosso corpo ele é formado por trilhões de células, tá certo? Mas tudo inicia-se com a célula. Então, um aglomerado de células vão formar os tecidos, que são conjuntos de células específicas com o mesmo formato e mesma função. Então, esses tecidos, quando eles têm a mesma função e o mesmo formato, eles vão originar os órgãos, que são conjuntos de tecidos. E cada órgão vai ter a sua função específica dentro do corpo humano. Então, um conjunto de órgão que atua junto, que trabalha junto, eles vão formar os sistemas, que são conjuntos de órgãos que realizam funções vitais no nosso corpo. Quando eu falo função vital, quer dizer uma função indispensável à vida. Por exemplo, o nosso olho. Nós podemos viver sem o olho, então o olho ele não é um órgão vital, né? Mas o pulmão, o coração, eles são órgãos vitais. Nós não podemos viver sem eles, tá certo? Então, quando nós temos diversos órgãos atuando junto, esses órgãos formam os sistemas. E os sistemas, eles vão formar o organismo, tá certo? Que é o corpo humano, tá bom? Então, o corpo humano ele é formado por diversos tipos de sistema, né? O sistema respiratório, sistema cardiovascular, o sistema ósseo, o sistema urinário, o sistema reprodutor, tá certo? Nós temos diversos sistemas. Então, neste momento, nós vamos focar na célula, que é a estrutura fundamental, tá certo? Para a formação de qualquer ser vivo. E o ramo da ciência que estuda a célula é a citologia, tá certo? Então, a citologia, ramo da ciência que estuda a célula, né? Passou a poder estudar a célula a partir do momento que lentes foram criadas por meio da microscopia, tá certo? Então, por meio dessas lentes, passou-se a classificar inicialmente o tamanho das células. Então, de acordo com seu tamanho, elas podem ser classificadas em microscópicas ou macroscópicas. Microscópicas são aquelas células que só podem ser vistas com auxílio de microscópio, tá certo? Como células nervosas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, tá certo? E macroscópicas são aquelas que podem ser vistas a olho nu, como a gema do ovo, o alvéolo da laranja, tá certo? A fibra do algodão.
Então, nós costumamos dizer que as células elas são formadas por três partes principais, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, né? Mas nem sempre isso ocorre, né? Você sabe por quê? Existe uma diferença. Nem sempre as células elas vão ser formadas por essas três unidades principais. Pelo seguinte motivo: na maioria das células, nós vamos ter essas três partes bem distintas, bem separadas. Membrana, que é o envoltório, né? Como se fosse a capa protetora da célula. Nós vamos ter o citoplasma, tá certo? Que é o líquido interior da célula. E nós vamos ter o núcleo, que está no centro da célula, né? Dentro do citoplasma. E dentro desse núcleo fica guardado todo o nosso material genético, o nosso DNA, né? Com as nossas características. Mas por que nós dizemos que nem todas as células são iguais? Porque em algumas células, né, o núcleo, ele vai estar misturado com o citoplasma. Ele não vai estar lá no cantinho dele, não. O material genético, ele vai estar espalhado no citoplasma. Tudo isso devido à falta de uma membrana chamada de carioteca, tá certo? Então, nas células em que o núcleo é separado do citoplasma, nós vamos ter o núcleo com essa membrana ao redor. Já nas células que nós não tivermos a carioteca, o núcleo vai estar disperso, né? O material genético vai estar disperso no citoplasma, tá certo? Então, por conta dessa característica, as células elas podem ser consideradas de dois tipos: procarióticas e eucarióticas. Quando é que a célula ela vai ser procariótica, tá certo? Quando ela não tiver organização celular, ou seja, quando o seu núcleo estiver disperso no citoplasma, quando não tiver a presença da carioteca envolvendo o núcleo. Então, essa célula vai ser chamada de célula procariótica, tá certo? Agora, quando nós tivermos uma célula com núcleo organizado, tá certo? Com o núcleo separado do citoplasma pela carioteca, aí nós vamos ter a chamada célula eucariótica, tá bom? Então, os seres vivos também podem ser classificados devido à quantidade de células, tá bom? Então, se ele tem uma célula, ele é unicelular. Duas ou mais células, ele vai ser pluricelulares, tá certo? Ah, tia, me deu um exemplo de um ser unicelular, formado por uma única célula. Nós temos as bactérias e os protozoários, tá bom? E unicelulares, todos os animais e vegetais em gerais, e nós seres humanos que fazemos parte do reino animal, tá bom? Então, todo esse conhecimento só foi possível devido à evolução do microscópio. E este aparelho foi inventado no final do século XVI. Logo depois ele foi aperfeiçoado por um holandês chamado Antoine, não sei se a pronúncia vai estar correta, tá certo? Mas eu espero que esteja aproximada. Antoine van Leeuwenhoek, tá certo? Então, esse holandês, ele que inventou o primeiro microscópio, tá certo? Então, em 1665, ou um inglês chamado Robert Hooke, tá bom? Ele construiu um microscópio monocular, quer dizer, com uma única lente, com o objetivo de examinar um tecido vegetal morto. E ele descobriu compartimentos
pequenos que ele chamou de célula. Então, esse primeiro microscópio que pôde observar tão detalhadamente o tecido vegetal ficou conhecido como microscópio de Hooke, porque o seu criador foi Robert Hooke, tá certo? Então, após a descoberta de Hooke, dois alemães, né, chamados de Schlechter e Schwann, se eu não me engano, criaram a teoria celular. E esta teoria dizia que um ser ele é considerado vivo se possuir célula, tá certo? Com exceção do vírus, que não possuem célula, mas por possuir material genético, tá certo? São considerados seres vivos. Claro que o material genético do vírus é diferente do material genético dos outros seres, tá certo? O material genético do vírus é o RNA, tá bom? Então, mas ele não é considerado um ser vivo por não possuir células, tá certo? Então, atualmente nós temos o microscópio óptico, que é um aparelho utilizado em análises clínicas, tá certo? Que amplia a imagem de 100 a 1500 vezes. E nós temos o microscópio eletrônico, que revolucionou o mundo da ciência, quando criado em 1932, né, com a capacidade de ampliar até 100 mil vezes. Então, hoje nós temos dois tipos de microscópio eletrônico, tá certo? Nós temos o microscópio de transmissão e temos o microscópio de varredura, tá certo? Então, essas informações constam no capítulo 4, tá certo? Que é o capítulo do nosso estudo nesse momento, que está na página 58 até a página 65. Então, agora é com vocês aí em casa. Espero que vocês façam a leitura na íntegra deste capítulo, tá certo? Para em seguida vocês poderem responder a atividade que vão estar nas páginas 64, 65, 68 e 69, tá certo? Até a próxima aula, se Deus quiser.